Capítulo 157. Todos os pedaços quebrados. Enquanto Hudson observa os aliados de Cyrus virarem as costas e fugirem, eu me concentro em Jackson e percebo que peguei tudo que ele tinha para dar. Não lhe resta nada, e sinceramente, não resta quase nada dele. Continuo segurando sua mão, mas paro de absorver sua energia. Direciono as últimas reservas de poder guardadas na minha tatuagem para Flint. Em seguida, aliso o rosto pálido de Jackson. A respiração dele está bem superficial agora. Seu corpo estremece tanto que Macy tirou o próprio moletom para cobrir Jackson, mas ainda não é o bastante para conter os tremores drásticos quando seu corpo inteiro se prepara para entrar nos estertores da morte. Foi o bastante? Jackson parece conseguir novas reservas de energia. O bastante para conseguir pronunciar aquelas palavras estranguladas enquanto continua a acariciar seu rosto. Porque não vou deixar que Jackson morra sozinho, como ele temia, de jeito nenhum. Não vou deixar que ele morra de qualquer outra forma, a não ser cercado de amor. Flint e eu estamos de um lado dele e Macy do outro. Nós devemos a ele muito mais do que isso. Mas aqui e agora é tudo que podemos dar. Mais do que o bastante, eu digo a Jackson, e ele sorri enquanto seus olhos se fecham uma última vez. Meu Deus, que dor de cabeça. Flint geme do outro lado enquanto tenta se levantar com dificuldade. Que caralho aconteceu aqui? O que foi que Jackson fez? Nós perdemos toda a luta? Jackson solta um gemido exasperado, embora não tenha mais força para abrir os olhos. Só você mesmo para reclamar comigo por eu ter salvado seu rabo, diz ele com a voz tão baixa que preciso me esforçar para escutá-lo. No dia em que você precisar me salvar, Flint começa a dizer em tom de brincadeira, mas fica paralisado quando consegue dar sua primeira boa olhada em Jackson. Mas o que... A voz dele vacila. O que aconteceu com ele, Grace? Cyrus o mordeu, respondo com a voz discreta. E você estava com um ferimento horrível. Ele não queria morrer com todo aquele poder dentro de si, se pudesse salvar você. Por isso eu... Deixo as palavras pairando no ar. Mal consigo pensar nelas, e menos ainda verbalizá-las para Flint. Não me diga uma coisa dessas. Os olhos de Flint se enchem de lágrimas. Puta que pariu, não me diga isso, Grace. Ele chega mais perto e tenta tocá-lo. Está tudo bem. Jackson vai ficar bem. Jackson ri um pouco daquilo, o que lhe provoca um acesso de tosse enorme. Eu acho que... Ele começa a falar quando finalmente consegue respirar, mas logo para, porque está cansado demais e precisa de muita energia para fazer isso. Acho que não dá mais tempo para essa previsão se realizar. Ele finalmente consegue dizer, isso aqui é o máximo que vai acontecer. Não, opõe-se Flint, e há uma agonia em seus olhos que eu jamais desejaria que alguém sentisse. Mas é a mesma agonia que abre um buraco enorme dentro de mim neste exato momento. Não faça isso, cara. Ele olha para mim. Não deixe que ele faça isso. Não posso impedir, eu sussurro, e nunca me senti tão fracassada em toda a minha vida. Você vai ficar bem, Jackson consegue dizer. É a última coisa que ele fala quando Hudson Mikai e os outros membros da ordem vêm correndo pela borda do penhasco, com o exército dos dragões logo atrás de si. Quando nos alcançam, uma boa quantidade deles se amontoam na entrada da caverna. Hudson e a ordem parecem tão arrasados quanto eu me sinto. Até mesmo Eden parece destruída. Flint procura entre eles com um olhar frenético. No começo, não sei exatamente o que ele está esperando ver, até o momento em que me dou conta. Luca, ele sussurra, encolhendo-se como se não fosse capaz de ouvir a resposta. Faço um sinal negativo com a cabeça e sussurro. Sinto muito. O que aconteceu aqui? Flint está quase gritando. Mas que cacete aconteceu aqui? Ninguém responde, mas o peito de Jackson chia e a sua respiração vai ficando cada vez mais curta. Hudson se ajoelha ao lado do irmão mais novo, encostando a cabeça no ombro de Jackson enquanto pega a mão dele. Alguém me diga o que foi que aconteceu aqui, porra. Pede Flint enquanto Jackson exala outra vez. Longos segundos se passam enquanto esperamos até que ele inale outra vez o ar. Esperamos e continuamos a esperar, mas isso não acontece. Ele se foi. Sussurra Macy quando puxa o moletom para cobrir o rosto de Jackson. Como isso foi acontecer?
Ela não está chorando agora. Tem somente uma expressão confusa no rosto. Como foi que deixamos isso acontecer? Sussurra Mikai, tirando o próprio moletom para poder fazer o mesmo com o corpo de Luca. Isso aconteceu porque eu falhei com vocês, diz Nuri, ajoelhando-se ao lado do filho e puxando-o para um abraço. A culpa pelo que aconteceu é minha. Desde a primeira vez em que me aliei a Cyrus, eu sabia que isso poderia acontecer. Mesmo assim, não fiz nada. Deixei que fizesse tudo o que queria com todas as leis importantes que tínhamos, e agora estamos aqui. Eles morreram, mãe, sussurra Flint, com lágrimas pelo rosto, e parece mais arrasado do que jamais o vi antes. Eu sei, meu bem, eu sei. Ela desvia o olhar do rosto dele, concentrando-se no machucado horrível que ele tem na parte inferior da perna. E quando volta a olhar para mim, sua voz é puro aço. Não havia outra escolha, somente... Eu tentei. Conto a ela, sentindo a vergonha queimar dentro de mim. Mas ou não sou forte o bastante, ou o ferimento não podia ser curado. Não se eu quisesse salvar a vida dele. Pela primeira vez, Flint parece perceber que a dor que ele está sentindo se deve a mais do que um machucado simples, e sim porque não resta mais nada na sua perna direita, do joelho para baixo. Me desculpe, eu digo a ele, me desculpe mesmo, mas ele só faz um gesto negativo com a cabeça. Perdi Luca e Jackson, diz ele por entre o medo que lhe enche a garganta, porque eu devia me importar com a porra da minha perna, agora que eu perdi os dois. Não, meu filho, diz Nuri balançando a cabeça. Você não perdeu. Não vou deixar isso acontecer. Já está feito, diz Mikai. Não há como voltar atrás. Mas Nuri endireita os ombros. A culpa pelo que aconteceu é minha e vou consertar o que fiz. Ela vai para perto do marido. Aiden, querido. Estou aqui, responde ele, colocando o braço ao redor da cintura de Nuri, como se precisasse ampará-la. E vou continuar aqui, não importa o que aconteça. Ela assente com uma postura nobre, em seguida se afasta. Capítulo 158. Juro pela minha pedra do coração. Meu coração está na garganta quando observo Nuri ir até a entrada da caverna. Não sei o que ela vai fazer, mas sei que vai ser algo importante. Aiden a olha como se ela fosse a mulher mais corajosa e maravilhosa do mundo, e isso me diz muita coisa. Flint não está olhando, ele está com a cabeça apoiada nas mãos, chorando. É uma angústia, é uma coisa selvagem que rasga o lugar ao meio, mordendo e arranhando a todos nós, que já estamos num estado bem deplorável. Nuri ergue a mão enfeitada com joias e se transforma no dragão mais bonito e elegante que eu já vi, com uma cor que fica entre o dourado e o castanho. Gigantesca e orgulhosa, ela olha para o filho com um semblante nobre. Flint observa a transformação e seus olhos se arregalam enquanto o rosto empalidece. Não, mãe, não faça isso. Ele tenta se levantar, tenta chegar perto dela, mas ainda está fraco depois de tudo que perdeu. E uma das pernas já não funciona mais. Tudo termina na duração de um único e belo instante. Nuri usa uma das garras para abrir um corte no peito. Em seguida, leva a mão para dentro do peito e retira dali uma joia vermelha e brilhante, tão grande que quase não lhe cabe na mão. Seu dragão solta um grito longo e baixo de tristeza, tão pesado e profundo que faz com que todos nós fiquemos de joelhos diante desta mulher e do seu sacrifício. Em um piscar de olhos, ela está na forma humana outra vez. Lágrimas escorrem pelos rostos de Aiden e Flint, e até mesmo pela face de Eden, enquanto eles a observam voltar para junto de Jackson, com um movimento na sua mão. O moletom de Mace está no chão. Em seguida, ela está colocando a joia bem no meio do peito de Jackson. A joia começa a pulsar assim que o toca, e a luz que ela emite se expande para todo o interior da caverna, até que cada um de nós seja tocado por ela. É só então que ela começa a girar, devagar no começo, mas vai ganhando cada vez mais velocidade, conforme parece perfurar o peito pálido e imóvel de Jackson. Meu Deus, sussurra Hudson com a voz mais reverente do que eu jamais ouvi antes. Ela lhe deu seu coração de dragão.
No instante em que a pedra termina de afundar em seu próprio peito, todos nós esperamos. 1 segundo, 2. Em seguida, Jackson se agita, seu corpo se arqueia, elevando-se do chão, e ele se ergue até ficar sentado, enquanto puxa longas golfadas de ar para o peito. Ainda bem que ainda estou ajoelhada, porque cada osso do meu corpo acabou de perder todo o vigor que ainda tinha. Hudson me segura com força, mas treme tanto que não faço ideia se isso está acontecendo porque ele quer me apoiar ou se precisa que eu lhe dê apoio. De qualquer maneira, estamos abraçados agora e imagino que é assim que as coisas devem ser. O seu coração de dragão, sussurro, lembrando-me da história que ela contou sobre o preço que um dragão pagou à Striga para poder sair do Ithilien. O seu coração de dragão. Um destino pior do que a morte, ela disse na ocasião. Só ouvi rumores, comenta Hudson, quando os guardas dragões de Nuri a cercam. Não sabia que isso era possível. Ela surge coberta com a capa de um dos guardas e seus olhos apontam para Hudson. Sim, nós podemos dar o nosso coração de dragão se as circunstâncias estiverem favoráveis. Mas é muito raro, murmura Eden, porque quando você o entrega, ela para de falar e tem que limpar a garganta conforme as lágrimas continuam a escorrer pelo rosto. Quando o entrega, você perde o seu dragão para sempre. Termina Flint. Nunca mais consegue se transformar. Levo as mãos à boca, num movimento brusco, quando a dor do sacrifício de Nuri reverbera por mim. Perdi minha gárgula por uma semana e quase não consegui suportar. Nuri acabou de dar seu coração e seu dragão para Jackson pelo resto da vida. O sacrifício é inimaginável. Nuri, pronuncie o seu nome, porque este é o ato de amor mais corajoso e mais bonito que já presenciei. Ela apenas sorri para mim. É um sorriso triste, mas ainda assim é um sorriso. Tudo o que for necessário, ela sussurra, e isso me leva imediatamente àquele momento em seu escritório e à promessa que fizemos uma à outra. Tudo o que for necessário para derrotar Cyrus. Tudo o que for necessário para manter as pessoas que amamos a salvo. Faço um sinal afirmativo com a cabeça e ela olha para Jackson, que está observando Nuri e a todos nós com olhos arregalados e confusos. Vocês têm uma dívida de vida comigo, vampiro, e vou cobrá-la aqui mesmo. Proteja o meu filho. Jackson concorda com um aceno de cabeça e o olhar em seu rosto se transforma, passando lentamente do choque para a compreensão. Obrigado, ele sussurra. Ela inclina a cabeça, em seguida olha para o marido que ainda está vertendo lágrimas pelo rosto. É hora de ir para casa, meu amor. Ele concorda em silêncio e se transforma em um dragão verde. E se parece tanto com Flint que sinto o meu coração doer. Nuri monta em Aiden como se tivesse nascido para voar no lombo de um dragão. Nada que se pareça com o jeito desengonçado com que subi nas costas de Flint pela primeira vez. Ficamos observando em silêncio, maravilhados, conforme Aiden ganha os céus, e o exército dos dragões vai logo atrás dele, carregando seus feridos. E enquanto eles abrem as asas conforme vão voando para o mar, o corpo dos dragões mortos em batalha se erguem do chão. E os últimos resquícios das suas magias os levam por sobre o oceano até o cemitério dos dragões, onde passarão a eternidade descansando. Enquanto eu os observo, penso mais uma vez na promessa que Nuri e eu fizemos uma à outra. Estes ainda são os primeiros dias. A guerra está começando. Mas aqui neste lugar, cercada pelas pessoas que mais amo no mundo, enfim, entendo o que significa governar com compaixão, com dignidade, com amor. Capítulo 159. Com asas e fé. O silêncio reina entre nós depois que os dragões desaparecem no horizonte, até que Mace sussurra. Mas que porra acabou de acontecer aqui? Aquelas palavras abrem as comportas de emoções represadas. Estupefação, alegria, desespero, raiva, medo e determinação. Tenho a impressão de que passamos por todas elas enquanto nos entreolhamos. Hudson desaba no chão ao lado do irmão, com o braço ao redor do ombro de Jackson enquanto continua fitando-o, como se não conseguisse acreditar que ele é real. Jackson pisca o olho para o irmão. Minha alma, estou conseguindo sentir minha alma de novo. Enquanto vejo Hudson puxar Jackson para os seus braços, pedaços do meu coração partido começam a se juntar outra vez.
porque é assim que Jackson e Hudson sempre deviam ter agido, como eles agiriam se os seus pais e uma promessa grotesca não os arrancassem um do outro há tantos anos. Com a ajuda de Mikai, Flint consegue se levantar. Em seguida, vai até onde o corpo sem vida de Luca está deitado. Macy e Eden se abraçam. Seus rostos estão pálidos com o calvário que tivemos que passar. E percebo que Liam, Rafael e Barian parecem não saber o que sentir, assim como também não sabem o que fazer. Eles vão e voltam entre Jackson vivo outra vez e Luca, que nem tive a chance de tentar salvar. No meu caso, continuo exatamente onde estou, no chão, entre todos eles, conforme as conversas e as emoções fluem ao redor. O que acontece quando um vampiro tem um coração de dragão? Macy sussurra para Eden. Eden a encara com uma expressão que diz, não faço a menor ideia, e sussurra de volta. O que acontece quando a rainha dos dragões abre mão do seu dragão? Macy faz um sinal negativo com a cabeça. Flint se ajoelha ao lado de Luca, com o queixo retesado e os olhos marcados pela dor, enquanto afasta o moletom de Mikai para ver o rosto do seu namorado. Me desculpe, diz ele, me desculpe mesmo. Dói ainda mais quando me lembro de como ele e Hudson estavam brincando outro dia e das promessas que ele fez sobre o que ia acontecer quando visse Luca outra vez. Precisamos levá-lo para casa, diz Jackson com a voz rouca quando se levanta. Ele ainda está um pouco baqueado, mas Hudson estende a mão a fim de ampará-lo. Jackson vai até lá e se agacha ao lado de Flint, apoiando-se nas costas do dragão, enquanto pega a mão de Luca pela primeira vez. Ele murmura alguma coisa para o vampiro morto. Em seguida, olha para Flint, que não afrouxou nem um pouco a pegada no corpo de Luca. É hora de se despedir dele. Sussurra Jackson para Flint. Você tem que aceitar o que aconteceu. Flint concorda com um aceno de cabeça, enquanto seus ombros começam a tremer. Quando ele solta Luca, parece que vai desmoronar sobre si mesmo. Mas Jackson está bem ali para ampará-lo. Flint abraça Jackson, pressionando a cabeça em seu ombro enquanto chora. Jackson mantém o abraço durante todo o tempo, com uma dor profunda, visível no próprio rosto. Por Flint e por Luca. Lágrimas rolam pelas minhas bochechas, e eu nem sabia que era capaz de chorar tanto. E Hudson vem para perto de mim, como eu esperava que ele faria. Ele me ajuda a levantar do chão, me abraça e me segura junto de si, enquanto tento encontrar a energia para seguir em frente. Ele está esgotado, sua energia ficou nos campos de batalha. Mas, de algum modo, o simples fato de estarmos abraçados assim, com meus braços ao redor do corpo dele, enquanto seus lábios encostam nos meus cabelos, já é o bastante para afastar um pouco o mal-estar. Precisamos levá-lo para casa, diz Jackson de novo. Sua voz está engrossada pela própria tristeza, quando Flint finalmente consegue parar de chorar. Flint faz que sim com a cabeça. Seu queixo está trêmulo, mas os olhos finalmente estão secos. A ordem obedece ao comando enquanto se movem para pegar o corpo. Segundos depois, eles já aceleraram para longe. É somente então que Flint abraça Jackson e a mim de uma vez só e sussurra. Obrigado, do fundo do meu coração, obrigado. Eu não digo nada, não há nada a dizer em um momento como este, exceto aquilo que já foi dito. Assim, abraço os dois com toda a força que ainda tenho. Em seguida, Jackson e eu nos afastamos enquanto Flint se transforma. Sua forma de dragão consegue equilibrar o corpo muito melhor com o que lhe resta da perna do que a forma humana consegue. E ele levanta voo para ajudar a ordem a levar Luca para casa. Quando eles vão embora, aqueles que continuam aqui, Jackson, Hudson, Macy, Eden e eu, meio que desabamos. As emoções das últimas horas, por fim, cobraram seu preço. Não sei por quanto tempo ficamos ali sentados. Tempo suficiente para que as minhas mãos finalmente parem de tremer. Tempo suficiente para que os meus ombros e a minha alma finalmente consigam relaxar um pouco. Tempo mais do que suficiente para que Hudson me puxe para seu colo e me abrace como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas após algum tempo, estou pronta para fazer aquilo que viemos fazer aqui, e me levanto. Acho que chegou a hora. Anuncio empunhando a chave que ficou comigo durante todo esse tempo.
É isso aí, diz Eden, ficando em pé comigo. Vamos pegar logo essa coroa e enfiá-la no rabo de Cyrus. Eu apoio essa ideia 100%, concorda Mace, estendendo a mão para que eu consiga puxá-la para ficar em pé também. Jackson e Hudson também concordam. E assim, nós 5 vamos caminhando pela beirada do penhasco até chegarmos à entrada que nos leva à Fera Imortal.